Chega mais nação! Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. Finalmente, rapaziada, o Felipe Luiz renovou com o Flamengo até o final de 2027. E vamos estar acompanhando aqui as reações dos palmeirenses sobre essa renovação. Eles estão em choque, tá, rapaziada? E o incrível é que quando sai logo a notícia do Flamengo, antes mesmo do Flamengo noticiar, os caras já soltam vídeo, né? Parece que esse cara é flamenguista. Enfim, vamos estar dando continuidade ao vídeo, mas antes, deixa eu pedir para você mostrar sua força rubro-negra, se inscrevendo no nosso canal, vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Aqui todos nós somos flamenguistas, então vamos estar se ajudando, tá, rapaziada? Deixa aquele like para fortalecer e nosso canal crescer mais. Acompanha o vídeo, assiste o vídeo até o final. Vamos ver lá os palmeirenses. Com uma notícia que acabou de ser divulgada, a confirmação da renovação do técnico Felipe Luiz com o Flamengo. A renovação, ela saiu. Depois ali de uma série de capítulos, de idas e vindas, de notícias, né? E de ontem ter esfriado e distanciado a negociação, parece que o Flamengo foi lá, deu um checkmate no Felipe Luiz e as coisas aconteceram e a renovação saiu. A informação que eu tenho aqui é lá das redes sociais da Raíssa Simplício, mas com a notícia sendo divulgada diretamente pelo diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Vamos ver aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz até dezembro de 2027. E aí, José Boto disse: o desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuar o projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas da governança do clube estabelecidas pelo BAP, comentou o José Boto, né, diretor executivo de futebol. A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Felipe Luiz e Flamengo. Rubro-negro, desde a infância, o treinador construiu a relação afetiva profunda com o clube, que se fortaleceu dentro do campo quando defendeu o manto como jogador e segue agora à beira do gramado. Então, esse daqui é a divulgação do Flamengo, né, e José Boto sobre a renovação contratual de Felipe Luiz. E assim, eu tinha feito um vídeo ontem extra para comentar sobre isso, né? Falei que o Felipe Luiz estava cometendo um erro ao deixar o Flamengo, porque, bem, lá no Flamengo ele tem toda uma história. Ele chega agora no ano de 2026 com bastante moral para a temporada. Ele vai ter toda a parte ali de continuidade da equipe, né? Então ele vai continuar o trabalho que ele vem fazendo. O que para nós rivais não é uma notícia muito boa, né? Para nós rivais seria até interessante que um outro técnico viesse para que o trabalho fosse meio que, entre aspas, resetado. Mas agora não, agora o Felipe Luiz continua no Flamengo e é tudo aquilo que eu já falei para vocês já. É a questão de ser um bom técnico. Eu acho que é um cara que tem muito a evoluir ainda como técnico dentro do futebol brasileiro. É um bom técnico, pode ficar ainda melhor, sendo muito sincero com vocês. E você tem toda a questão também dele entender o ambiente dentro do Flamengo, de entender o futebol brasileiro, de entender o que a torcida do Flamengo quer. Então é um cara que tem a simbiose da cultura rubro-negra com uma equipe financeiramente muito forte, com uma equipe de jogadores muito acima da média e que tem toda uma estrutura, beleza? Então fica aí logo na manhã um videozinho extra para comentar um pouquinho sobre a renovação de Felipe Luiz com o Flamengo, renovação que saiu aí aos 45 do segundo tempo. Coloca nas opiniões aí o que você, independente se você é flamenguista ou rival, coloca o que você acha disso e quais são as suas impressões para essa continuidade de trabalho do Felipe Luiz. Pairando no ar, o futebol de 2025, de 2026, veio com ou sem o maior vencedor de 2026? Com você e Felipe Luiz no Flamengo? Pois é, hoje uma moça, eu estava dentro de uma loja em Ipanema comprando sandálias, e aí uma moça
da rua falou assim, Marcelo, o Filipe Luís vai renovar ou não vai? Como se fosse uma coisa urgente que eu tivesse como responder. E eu, no impulso, disse para ela uma coisa que eu tinha acabado de saber. Falei, olha, não é a mesma situação de ontem, porque eu estava no troca de passe com vocês ontem, quando a única coisa que se sabia é que tem alguma coisa, que tem algum entrave na negociação. De lá para cá, eu recebi mais algumas informações. E falei com ela, olha, tem mais alguma coisa acontecendo. E aí pensei, mas será que é justo falar isso para só uma pessoa, né? Mas eu não tenho rede social, né? E aí vai que ela também é uma grande influencer que eu não conheço e já contou para todo mundo, olha, falei com o Barreto do Sport TV, ele me disse. Enfim, o que tem no GE. Globo é isso aí, que o Filipe Luís deu ok para a proposta do Flamengo, né? Ontem a gente comentava, o salário mais alto do futebol brasileiro. Mas tem a questão de salários da comissão técnica. Houve uma o Filipe cedeu em muitos aspectos da proposta, já não seria mais o maior salário do Brasil de treinador. A questão agora é de onde sai o pagamento do auxiliar direto dele e do preparador físico que trabalha com ele, Fabiano e o Palanco. Ah, ok, perdão. De onde o clube entende que do montante acordado com o Filipe Luís, daí deve sair o pagamento desses dois profissionais específicos. Os demais, Rodrigo Caio, são funcionários do Flamengo. E agora o Filipe entende que não, entende inclusive que já cedeu bastante, essa a discussão. Então ainda é uma discussão de valores, né, de dinheiro, ainda é. Agora, eu acho que toda a condução nesse processo, assim, ela não sei, eu acho que algumas informações que foram sendo vazadas ao longo do processo começam a deixar uma sensação, por vezes, mais desagradável do que deveria, né? De um conflito, quando, na verdade, eu acho que a gente tem um profissional buscando uma valorização depois de ter recebido muito abaixo do mercado durante mais de um ano, mostrou primeiro o seu trabalho e agora está... E está, inclusive, cedendo em função de um acerto. E esse tipo de renovação, ela é difícil. Ela é, assim, dessa maneira. Só que essas informações não são vazadas. Essas discussões são internas. Isso. Então, assim, sempre acontece com um jogador, com um técnico, enfim, com qualquer pessoa que vai trabalhar, vai ser contratada por um grande clube ou vai renovar um contrato, que é a questão do Filipe, e tem uma valorização, tem que ter, né, alta, porque ele fez por merecer. Isso é normal acontecer, demorar dias, semanas, até meses essa renovação. Só que foi tudo vazado de uma forma muito rápida, né? Até os nomes, a gente citava aqui ontem, né? Que o Flamengo deveria, né, poderia dar uma data, até tal dia você precisa dar o sim ou não que eu vou ter meu plano B, né? E hoje já foi vazada essa informação. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também, todos nós que trabalhamos na imprensa, na comunicação, em relação a isso. A gente falar exatamente o que a gente tem de informação e trabalhar com essa informação. Então, aí eu queria passar agora o que eu tenho de informação. E o que eu tenho me foi encaminhado pelo Sérgio Lobo, que é da nossa equipe de produção, acompanha o Flamengo de perto, né? E tem alguns acréscimos para fazer. Enfim, a apuração está indo na mesma linha da nossa equipe, não tem nada que contraponha, mas eu gostaria de acrescentar aqui... E não o preparador é Diogo Linhares. Diogo Linhares e Ivan Palanco. Eu falei Diogo... Torres, Então, Diogo Linhares e Ivan Palanco. Agora os nomes estão alinhados aqui. É o seguinte, teve a contraproposta, né? A pedida salarial do Flamengo, mas aí entrou um detalhe na negociação que começou a emperrar. O contrato duraria até 2027, último ano da gestão atual do Flamengo. E aí tem uma multa com a saída dele. Essa é uma precaução do Flamengo porque todo mundo sabe que o Filipe Luís tem um desejo de trabalhar na Europa, manifestado inclusive por ele, né? Se o Filipe decidir interromper esse contrato, o Flamengo quer se precaver financeiramente. Até porque tem ainda, embora seja de outra diretoria, tem o trauma do Jorge Jesus, né? E renovou e foi embora. Então o Flamengo ali naquele momento não estava suficientemente calçado para isso. E aí tem essa questão da comissão técnica, né, que o Filipe Luís quer aumento para eles também, mas, segundo a apuração do Sérgio Lobo, a coisa caminha para um final feliz. Só que já começaram a surgir nomes alternativos, né? E isso é que deve estar deixando o torcedor do Flamengo na maior dúvida, né? Já teve publicação sobre Arthur Jorge, esse é o nome que o Sérgio Lobo também ouviu.
E o nosso companheiro Gilmar Ferreira, que participa comigo do Redação Sport TV, citou o nome do Leonardo Jardim. Esse seria uma enorme surpresa, né? Sim. Porque a saída dele Foi uma escolha de vida de voltar, pelo menos no discurso. Esse seria uma enorme surpresa. Assim, a multa, ela é um instrumento contratual habitual que as partes usam para se proteger. Só que eu acho que o maior dano que o Flamengo pode ter neste processo, no momento em que o Felipe entenda que chegou a hora e uma proposta e um projeto de trabalho que o satisfaça, o maior prejuízo que o Flamengo pode ter não vai ser resolvido com a multa. A multa pode até facilitar para que o Flamengo use esses recursos, eventualmente, para trazer um treinador que também tenha contrato e tenha uma outra. Mas isso é uma questão que eu acho periférica da história. É o dano de planejamento. Perfeito. Esse é o ponto. Né? De você, imagina, no meio de uma temporada importante... Porque para ele pegar o início na Europa, ele vai ter que sair no meio da temporada brasileira. Mas aí o Flamengo já deveria, então, abrir mão do Felipe Luiz? Não, o que eu estou dizendo, o que eu acho é que a cada fim de temporada, isso não é fácil você contornar, porque o mundo ideal era, ao final, em dezembro, vamos dizer, o Felipe terminou 26. Felipe, como é que tá? Você acha que vai acontecer? Talvez nem ele tenha essa resposta, né? Mas que o clube consiga se antecipar e encaminhar uma solução com um pouco mais de antecedência. Que isso seja tratado de uma maneira muito transparente entre as partes, com uma parceria forte, porque, bem ou mal, o Felipe se tornou tão importante nesse processo e na construção desse time, na forma de jogar, que a saída dele vai deixar um vazio difícil de preencher. Ele sai muito vitorioso, ele sai grande no momento em que acontecer a saída dele. Então, eu acho que o dano de planejamento é o maior. E esse é difícil você tocar de uma maneira que ele tenha, com alguma antecedência, certeza de qual vai ser o caminho, que ele consiga compartilhar isso de forma transparente com o clube, que as partes consigam trabalhar isso de uma maneira harmônica, em parceria, para que o clube prepare a sucessão. Isso não é assim. Não sei, Mansur, eu fico com a sensação de que por mais conversa que haja, que os dois lados se entendam, é difícil. Tem um impacto de uma proposta que pode surgir de onde você não espera. Claro. E aí, ninguém vai ser culpado. Simeone se brinca com alguém lá no Atlético de Madrid. Galera, não sei nem por que o pessoal insiste em falar do Simeone, por sendo que o Atlético de Madrid já falou que o Simeone é o presente e o futuro do Atlético de Madrid. Ele falou agora há pouco, o próprio Atlético de Madrid, o oficial, tá? Mas enfim, Felipe Luiz já renovou com o Flamengo, graças a Deus. A gente vai ter nosso técnico novamente em 2026. Comenta aqui embaixo se vocês acharam boa a renovação do Felipe Luiz ou se vocês queriam outro técnico, talvez o Leonardo Jardim. Não sei se Leonardo Jardim faria um bom trabalho no Flamengo, não, porque no Cruzeiro ele começou bem, só que no final da temporada ele foi decaindo, perdendo, empatando, e acabou que saiu da briga do título. Enfim, galera, é muito importante que você hype o vídeo e deixe aquele like, tá? Para fortalecer nosso trabalho e o YouTube divulgar para mais flamenguistas. Se você gostou do vídeo, se inscreva e ativa o sino da notificação. Quem assistiu até o final me ajudou muito, tá, rapaziada? Então é isso, fica aí, até o próximo vídeo, é nóis.